nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. A sorrir no sublime encontro pela paz, a paz, a paz. É sabido que a hora é chegada e o sol saindo na alvorada vem trazer a alegria e a paz. A paz, a paz, plantando agora o amor, agradecendo o momento da dor. Estarás com Deus em paz, em paz, em paz. Aqui vamos nos reunir, recebendo as messes que hão de vir. Jesus está entre nós, iluminando tal qual albatroz, em voo celeste de amor, em voo celeste de amor. Aqui na pátria do Evangelho, a criança, o jovem e o velho se completam neste enlace de paz, de paz, de paz. Aqui vamos nos reunir, recebendo as messes que hão de vir. Jesus está entre nós, iluminando tal qual albatroz, em voo celeste de amor, em voo celeste de amor, em voo celeste de amor.
caridade viva e pura, que abres a mão fraterna de mansinho. Jesus, recolhe a gota de carinho que derramas nas chagas da amargura. Essa doce migalha de ternura para quem luta e chora no caminho. É como a rosa perfumando espinho, ou como a estrela para a noite escura. Como crês, ninguém sabe, o mundo apenas sabe que és luz nas aflições terrenas, pela consolação que te abençoa. Seja qual for o templo que te exprimes, Deus te proteja o coração sublime. Alma querida e bela, humilde e boa, Alta de Souza. Alma querida e bela, humilde e boa, Alta de Souza. Por onde eu caminhar, em qualquer porta que eu entrar, Jesus sempre estará comigo. E a quem eu encontrar, eu sempre hei de falar: Jesus é o meu melhor amigo. Jesus, eu quero estar sempre contigo. Mas eu sei que tenho muita coisa a fazer. A paz que eu quero ter, devo primeiro oferecer. Devo perdoar e amar a todos como irmãos. Sei que o que eu plantar devo colher, mas com Jesus hei de vencer. Se acontecer de na estrada eu me perder, no amor de Jesus eu tenho abrigo. As nuvens passarão e por mais densa a escuridão, o sol há de aquecer o meu sorriso. Jesus, da tua luz como eu preciso. Mas eu sei que tenho muita coisa a fazer. A paz que eu quero ter, devo primeiro oferecer. Devo perdoar e amar a todos como irmãos. Sei que o que eu plantar, devo colher, mas com Jesus hei de vencer. Mas eu sei que tenho muita coisa a fazer.
A paz que eu quero ter, devo primeiro oferecer. Devo perdoar e amar a todos como irmãos. Sei que o que eu plantar devo colher, mas com Jesus hei de vencer. Mas com Jesus hei de vencer. Bem-vindo, irmão de hoje e de outrora, neste ambiente pra falar de amor. É como um hino ao romper da aurora, em homenagem ao Mestre Senhor. Esta cidade se enche de alegria e luz, e a luz penetra em todos nós, em nossos corações, e no ambiente a fé se traduz, vibra em todos irmãos, vibrando nos faz dar as mãos. Bem-vinda seja, ó fraternidade, falar de amor, falar de caridade, iluminando esta terra querida e mostrando que o Mestre é o caminho, a verdade. Bem-vinda seja, ó fraternidade, falar de amor, falar de caridade, iluminando esta terra querida e mostrando que o Mestre é o caminho, a verdade e a vida. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. É com grande alegria no coração que nos reunimos, nos reencontramos novamente para esse estudo metódico do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa noite vamos tratar do capítulo 22, Não separeis o que Deus uniu, em especial o item 5, o divórcio. Vamos lembrar, meus irmãos, que é uma noite de tratamento espiritual. Então, ao final dessa nossa conversa, nós teremos o passe virtual e a fluidificação das águas. Então, é importante que você já separe o recipiente com a água que será fluidificada e nela, de acordo com a sua fé, serão depositados o remédio que nós precisamos para ter bom ânimo e fortalecimento para seguirmos fortes nessa semana. Como de início, nós vamos fazer uma leitura do texto evangélico, depois faremos a prece e vamos discorrer sobre o tema. Essa noite o texto é do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, item 1, onde Mateus relata, quando os fariseus perguntam a Jesus: é lícito a um homem repudiar sua mulher por alguma causa? Ele lhes respondeu: não tendes lido que aquele que criou o ser humano os criou desde o princípio macho e fêmea? E proclamou: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se ligará à sua mulher, e ambos constituirão uma só carne. Vamos fechar os olhos neste momento, meu irmão, minha irmã. Vamos buscar a conexão com o nosso mentor, com o nosso guia espiritual. Esse mensageiro enviado por Deus, por Jesus, nosso modelo, mestre guia, para que esteja nos acompanhando durante toda a nossa vida na Terra, nos intuindo, nos mostrando e lutando sempre para que a gente alcance o bem. Que possamos afinizar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos com esse anjo guardião,
possamos buscar assim essa conexão com o nosso Mestre maior, com Jesus. Agradecemos, Mestre, principalmente a oportunidade do estudo dessa doutrina espírita, que nos esclarece, nos conforta e nos consola, que nos mostra que as grandes dificuldades que criamos para as nossas vidas são tão simples de serem superadas quando colocamos em práticas os seus ensinamentos, os seus exemplos. Que possamos colocar mais humildade, mais paciência, mais perseverança e mais amor em nossas atitudes. Esteja conosco durante essa noite desse estudo, permaneça em nossos lares, que possamos buscar sempre essa conexão e o trabalho no bem. Graças te damos, Senhor, por tudo, que assim seja. Meus irmãos, logo nesse texto, onde os fariseus sempre buscavam encantoar Jesus com alguma pergunta, e o nosso mestre, sempre conhecedor de todas as leis divinas e das leis humanas, responde, sempre com muita clareza, com muita tranquilidade. Então os fariseus perguntaram se era lícito um homem repudiar, separar da sua mulher por alguma causa. E Jesus lhes respondeu, não tendes lido que aquele que criou os seres humanos, criou desde o início, desde o princípio, macho e fêmea, e proclamou, por essa razão o homem deixará pai e mãe, e se ligará à sua mulher, e ambos constituirão uma só carne. Então olha, Jesus mostrando o caminho que temos que percorrer para a nossa evolução. Nós temos origem numa família, vamos tratar da família corporal da Terra, e vamos crescendo e desenvolvendo para formar uma família. E essa família, terão os filhos, e ela se dá com um laço entre o homem e com a mulher, com essa conexão. E dentro dessa conexão, muitas dificuldades são criadas, pelas dificuldades que temos dessa vida e que trazemos de outras. Mas que se pararmos para analisar e buscar, através do estudo, colocar o amor em todos os momentos, na superação das dificuldades, a gente consegue seguir o caminho correto. O divórcio é uma lei humana, que objetiva separar legalmente o que de fato já se encontra separado. Não contraria a lei de Deus, visto que apenas corrige o que as pessoas fizeram, sendo aplicável unicamente aos casos em que não se levou em conta a lei divina. Então a gente já consegue fazer duas separações, o que é humano e do que é divino. E que o divórcio é uma lei humana, mas que ele vai separar o que de fato realmente já está separado. E às vezes a gente tem até a tendência de fazer essa pergunta, mas as separações, elas são contrárias às leis de Deus? Podemos observar por dois pontos de vista, Se for para evitar males maiores, dificuldades maiores, agressões domésticas, o sentimento de depressão, levar uma pessoa a pensamentos muito ruins, a cometer o suicídio, a cometer o homicídio, não é contrária à lei de Deus. Mas se for para satisfazer simplesmente os caprichos, os interesses materiais, e não a satisfação da lei do amor, sim, o divórcio é contrário à lei de Deus. Então devemos sempre buscar o amor para a resolução dos problemas. Sei que cada um tem a sua dificuldade, cada um tem a sua prova, e o que está sendo relatado para a gente são os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita, onde espíritos de luz, espíritos superiores, conseguem nos ajudar. É um grande auxílio que temos. Um dado que é importante que devemos trazer esse nosso estudo, que o IBGE divulgou, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, há algum tempo, que a cada 3 casamentos, 1 acaba em divórcio. E esse número vem aumentando. Algumas pessoas até falam que para cada 2 casamentos, 1 é no divórcio. Outros estudos também apontam que o número de casamentos tem diminuído cada vez mais e o número de separações tem aumentado cada vez mais. Então a gente consegue compreender essas dificuldades que temos nas organizações humanas e que estamos seguindo essa lei humana e que talvez a lei que é mais importante, que é de Deus, estamos com dificuldade. Não que não queremos, porque todos
queremos superar. Ninguém vai casar para querer separar, a não ser que seja um casamento por interesse. Vamos conversar sobre isso hoje também. O próprio Jesus não consagrou a indissolubilidade absoluta do matrimônio. Ele disse: foi por causa da dureza dos seus corações que Moisés permitiu repudiar vossas esposas. Por causa da dureza do seu coração que Moisés permitiu separar as esposas. Isso significa que, desde o tempo de Moisés, se a afeição mútua não fosse o único objetivo do casamento, a separação poderia tornar-se necessária. Então, olha só, o próprio Jesus não consagrou, né, a indissolubilidade absoluta do casamento. E por causa das durezas que temos nos nossos corações, se fez necessária. Então, o casamento, ele é um compromisso. Assim como a nossa encarnação também é um compromisso que assumimos. Na maioria dos casos, se não em todos, temos a oportunidade de participar dessa programação e aceitamos o nosso cônjuge, a nossa esposa, o nosso esposo. Então, o casamento é uma união de dois espíritos que estão experimentando um entrosamento. São dois irmãos, né? Filhos do mesmo Pai, filhos do mesmo Deus, né? E temos que começar por uma análise do indivíduo. Vamos pensar, né, que nós temos as nossas dificuldades, que nós temos que combater as nossas más inclinações e que nós não nos conhecemos por completo. Sabemos que temos algumas tendências, mas tem alguns sentimentos, algumas emoções que não desabrocharam. Graças a Deus, nós esquecemos as dificuldades que trazemos de outras vidas, de vidas pretéritas, de vidas passadas. Graças a Deus. Porque senão, se lembrássemos, talvez, seria um grande prejudicial nas nossas decisões. Então, nós somos seres individuais que já carregamos grandes dificuldades dessa vida e de outras e que temos que lutar com relação a isso. Então, vamos imaginar um casamento, que é a união, né, o encontro de dois espíritos buscando a evolução, compartilhando as suas dívidas também, compartilhando as suas vidas, as suas dificuldades. Então, em vez de ser só um, nós teremos dois tipos de problemas diferentes. E essa união é realmente para buscarmos essa evolução. Então, o fato é que muitas dificuldades estão por vir nessa relação conjugal. Então, o que o Espiritismo diz? Que o casamento seja pautado nas leis de Deus, que o casamento seja pautado na lei do amor. Se o foco for a matéria, for a beleza, for o encantamento, for as coisas da terra, não vai dar certo. Mas se for pautado na união, na tranquilidade, na paciência, na busca pela evolução, na aceitação, sim, na fé, na confiança que aquilo é necessário para passarmos as dificuldades e juntos e superando através da lei do amor, vai dar certo, né? Vamos ter muitas dificuldades, pois o clima, o ambiente, a terra, o mundo de provas e expiações que nós vivemos nos pede isso, né? Nos pede essa dificuldade, porque lá atrás nós somos rebeldes à lei do amor. Mas se focarmos nas coisas materiais, se o casamento for por interesse, com certeza a dificuldade é muito maior. Eu trouxe um caso para a gente conversar hoje, porque nós experimentamos as mais variadas formas de amor, que é o amor fraternal, que são o amor entre os irmãos, o amor passional, que é esse que nós estamos conversando, que é entre os esposos, o amor filial, paternal, maternal, enfim. Mas sobre aprender a amar, certa vez eu ouvi em uma palestra que uma mulher buscou a doutrina espírita, buscou um centro espírita, porque ela estava passando por grandes tribulações na sua vida, muitas dificuldades no trabalho, mas a que mais afetava ela eram as dificuldades que ela tinha com seu cônjuge, com seu esposo, que eram muito delicadas mesmo. E ela frequentou durante um tempo, se eu não me engano foram por alguns meses, e ela sempre buscou na prece, porque ela fez vários convites e o marido, o esposo, nunca ia. E ela sempre buscava na prece e ela relatou as dificuldades que ela tinha em casa com uma das pessoas que participava desse centro espírita. Uma vez, essa pessoa que ela tinha se aberto e contado de suas dificuldades,
foi fazer uma palestra do centro. E um pouco antes dele iniciar, para concentrar, para depois fazer a palestra, essa mulher chegou muito feliz e falou: meu amigo, hoje o meu esposo veio assistir a palestra, eu estou muito feliz. E logo o amigo emocionado: oh, que ótimo, que bom, vai dar tudo certo, a palestra vai ser ótimo. Ele saiu e pensou assim: meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa que toque o coração desse homem, porque é a única vez que ele vem aqui no Centro Espírita. E ele mudou o tema da palestra e trabalhou sobre esse tema que nós estamos conversando, que é o divórcio. E transcorreu a palestra maravilhosamente bem. Ele se atentava muito ao homem, o homem prestando muita atenção, às vezes assustado com as coisas, né? De falar de vidas passadas, talvez uma pessoa que nunca ouviu, dos débitos que a gente pode adquirir no futuro. Enfim, terminou a palestra, a mulher continuou frequentando uma semana, 2, 3, um mês, e ela falando que o marido verdadeiramente estava tentando mudar e ele conseguiu melhorar muita coisa. A dificuldade que era muito maior não tinha mais, porque ele estava se esforçando para isso. Passados uns 2 meses dessa palestra, esse homem que fez a palestra sobre divórcio teve a oportunidade de visitar esse lar. Em certo momento, a esposa saiu de perto e ele conseguiu conversar com o homem, né? E aí, como é que tá, as dificuldades e tudo mais. E esse homem relatou da seguinte forma, mais ou menos, tá, gente? Olha, eu fiquei muito chocado com tudo que você falou. E eu tenho muitas dificuldades com a minha esposa porque ela não é fácil, tá? Ela tá indo lá, mas ela não é fácil. Mas eu não quero voltar com ela em outras vidas, não. Então eu vou me dedicar para amar agora. Eu vou amar minha esposa agora, para que eu não precise voltar com ela depois. Não é assim que a lei do amor funciona, mas é um grande passo para buscar a compreensão, a evolução, a paciência, que com o tempo o amor chega. A gente não tem que apenas suportar, a gente tem que realmente aprender a amar. Então é um caso que tem um pouco de humor, mas é importante, né? Nós temos as dificuldades, precisamos superar. Então foi a forma que esse esposo arrumou de conseguir superar as dificuldades. Fala assim: peraí, vou me apegar, resolver agora, porque se vier depois pode ser muito pior, então pior do que tá, eu não quero não. E assim foi transcorrendo o casamento, melhorando. Mas como que o Espiritismo pode nos ajudar? Graças a Deus, o Espiritismo nos dá a oportunidade, o livre-arbítrio, de exercermos realmente o que Deus nos oportuniza. Ele não condena, não julga, ele apenas nos orienta ao que devemos fazer. O Espiritismo é uma doutrina de liberdade e de responsabilidade, onde cada um de nós somos livres para tomarmos qualquer tipo de decisão, qualquer coisa que nos compete. No entanto, nós temos que compreender que, ou em forma de bênçãos, ou em formas de aflições, o resultado das nossas próprias atitudes vai chegar. Então, se plantarmos mais amor, teremos mais facilidade. Se optarmos por plantar isso depois ou não plantar, nós teremos maiores dificuldades. Então, o Espiritismo consegue nos ajudar pela instrução, não nos julgando, mas nos orientando do que é correto. E completa, continuando, né? Mas no princípio não foi assim. Ou seja, na origem da humanidade, quando as pessoas não haviam sido pervertidas pelo egoísmo e pelo orgulho, quando viviam segundo a lei de Deus, as uniões fundadas na simpatia e não na vaidade ou na ambição não causavam separações. Então, olha que coisa, né? Que show que Jesus nos dá através dessa passagem. No princípio não era assim. Mas quando nós fomos pervertidos pelo orgulho, pela vaidade, e não nos fundamos na simpatia, no amor, as separações começaram a ocorrer. Nós optamos por traçar uma rota um pouco mais demorada, que vai nos levar ao amor, mas ela é um pouco mais demorada, pela nossa rebeldia lá atrás. Talvez agora a gente pense: não, eu estou no caminho certo. E lá no finalzinho a gente vai ver uma conversa entre Jesus e Pedro e vamos realmente compreender. Será que verdadeiramente estamos no caminho certo? Será que não é da boca para fora? Enfim, precisamos colocar esses pensamentos, internalizar e buscar essas atitudes, né? Então nós escolhemos um caminho que ele é um pouco mais longo, mas que nós vamos chegar. Vamos chegar nesse amor, nesse caminho do amor.
Mas aí tem aquela pergunta, né? Todos os jovens, todas as pessoas querem casar para ser feliz. Não, eu vou casar para ser feliz. E deposita no outro a chave dessa felicidade. Olha, a gente deposita no outro a chave dessa felicidade. Essa chave, ela é nossa. Lembrando que uma chave sem uma porta, sem um movimento de abrir, a gente não consegue penetrar, a gente não consegue entrar. Então é preciso ter uma ação. E nós geralmente casamos com o desejo de sermos servidos pelo outro, de encontrar no outro as virtudes ideais da vida, tudo que a gente precisa, tudo que a gente quer. Só que isso não é uma responsabilidade do outro. Ela é uma responsabilidade nossa. Ela é individual. E é com muito esforço que nós vamos conseguir progredir. E não conseguimos progredir sozinhos. Precisamos desse cônjuge, precisamos dessa ajuda para superar as dificuldades individuais e as dificuldades daquele ambiente doméstico. Lembrando que os casamentos originam os filhos. E nos filhos temos a responsabilidade imensa da evangelização correta, de mostrar o caminho correto. Nós somos hoje resultados da educação que tivemos dos nossos pais. E se tivermos dificuldades, que possamos aprender com elas e fazer com que os nossos filhos tenham menos dificuldades relacionadas a isso e que tenha mais amor em nossos relacionamentos. Né? Ah, mas o meu casamento não é o que eu sempre sonhei ou o que eu sempre planejei para essa vida. Eu quero ter um casamento de contos de fadas, onde a minha esposa ou meu esposo vai me tratar bem, vai levar o café da manhã sempre e jamais vamos ter dificuldades. Beleza. Isso é uma coisa que a gente sempre sonhou, que a gente planejou, e talvez a gente não tenha feito nada de errado nessa vida. Mas e aí, gente? E das outras? Será que a gente lembra? Então o casamento ele pode ser parte de um resgate que você precisa passar nessa vida. Uma das dificuldades que precisamos passar. Pois no casamento nós encontramos os casamentos feitos por simpatias, espíritos que estão em missões, e talvez tenhamos um pouco de missões em nossos casamentos, mas a maioria dos casamentos são de provas, são realmente de dificuldades que precisamos passar. Tem alguns casamentos que são por interesse, mas até quando nós erramos, a espiritualidade arruma uma forma de sempre nos oportunizar um novo aprendizado, para sanarmos a dívida que vamos deixando ao longo do tempo. Né? Então nós não lembramos do nosso planejamento reencarnatório, né? Vamos participar aqui, você vai casar com aquela, ou você vai casar com aquele. E lá em cima a gente fala, beleza, aí chega aqui, a gente esquece tudo e falta um pouco de esforço da nossa parte de superar as dificuldades, né? Então vamos lembrar que tudo serve para a nossa evolução, tudo serve para que o amor vença. Então Jesus avança ainda mais, né? E especifica o caso em que a separação pode acontecer, o de adultério. Ora, o adultério não ocorre onde reina a afeição recíproca e sincera. Então vamos compreender o adultério, né? O adultério ele é um ato de não fidelidade, é onde vai ser violado a regra da felicidade numa união conjugal, em um casamento. É uma traição, né? O que isso traz como consequência? Então vamos sempre relembrar. Nós temos os filhos, a importância da educação. O que será que aquilo vai causar nos filhos? Nessa separação, onde deveria haver uma comunhão, onde na nossa programação reencarnatória, os filhos têm o seu papel, os pais também têm o seu papel. E aí? Nós já vamos começar a descumprir uma das responsabilidades que temos, das mais importantes, que devemos começar bem na base familiar, né? Então, o que isso traz como consequência? Traz tristeza, revolta, agonia, dificuldades, depressões, ressentimentos, né? Discórdias e maiores dívidas a serem pagas no futuro. Vamos lembrar daquele homem que a gente falou. Não, eu quero resolver agora porque no futuro pode ser muito pior. Então, esse rompimento trará sempre, diretamente e num primeiro momento, é lógico que depois, de fato, tem que haver essa separação por causa de males maiores podem se superar, porque uma andorinha só não faz verão, o esforço tem que ser dos dois indivíduos, um só
Se ficar remando, vai ficar dando volta no mesmo lugar. Então tem que ser os dois, para que o remo possa contribuir e o barco possa ser tocado para frente. Mas no primeiro momento, esses sentimentos, né, eles sempre vão nos distanciar do amor verdadeiro, da separação, pelas dificuldades que traz. Só que vamos lembrar, meus irmãos, que Deus nos fez para vivermos em paz. E segundo os bons espíritos, que são os guias da humanidade, o casamento é um progresso na marcha da sociedade. Ele é extremamente necessário, é extremamente importante para que a sociedade consiga evoluir. E nós precisamos viver em sociedade, respeitando as regras, as leis, e aí vem as dificuldades das leis humanas e das leis divinas. Então vamos compreender que é importante o casamento continuar pela lei do amor, por tudo que Jesus nos oportuniza. Mas lembrando, eu fiz de tudo, eu tentei de tudo, não consegui ajudar a minha esposa, auxiliar o meu esposo. Continue em prece, em pensamento positivo, que no final tudo vai dar certo e a gente vai conseguir compreender lá na frente, né, de acordo com o nosso esforço. Então, ele proíbe, né, é verdade, qualquer homem desposar a mulher repudiada, mas é necessário levar em conta os costumes e o caráter dos seres humanos daquela época. A lei mosaica, nesse caso, prescrevia a lapidação, ou seja, a morte por apedrejamento. Então, o repúdio, que é a separação, foi uma lei civil que foi admitida por Jesus, porque ele queria abolir o uso bárbaro, né? Fazer a substituição dessa lei civil mosaica, que era a lapidação da mulher adúltera. Então, Moisés, na qualidade de legislador, ele colocou certas regras humanas pela dureza dos corações do pessoal daquela época. Imagina a dureza dos nossos corações, agora imagina também daquela época, como que era mais duro, né? Agora a gente tem mais oportunidade de fazer o amor prosperar. E talvez nós estávamos lá atrás também, não contribuindo para esse amor. E hoje estamos tendo a luz da doutrina espírita para seguir no caminho correto. Então, pela dureza do coração, Moisés estatuiu essas regras, não como sendo lei de Deus, porque as leis de Deus são imutáveis. Então, dá para ter uma brecha assim. Vai ter o amor lá na frente, mas agora você pode matar uma pessoa, você pode apedrejar porque isso é necessário. Não, a lei de Deus sempre foi de amor. Os homens que vão se adaptando para que um dia chegue a ela. Então, as leis de Deus têm uma imutabilidade. Elas representam uma imutabilidade. Para abolir uma tradição bárbara, era necessário, todavia, outra penalidade, que foi encontrada na desonra que deveria representar a vedação de um segundo casamento. De certo modo, era uma lei civil, aquilo que nós conversamos, substituindo outra lei civil, mas que, como todas as leis desse tipo, deveria sofrer a prova do tempo. Gente, isso aqui é Allan Kardec que nos fala no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Os espíritos de luz, né? Que nos oportunizam esse entendimento. Então, a lei de Deus é imutável, mas as leis humanas são mutáveis. Por que elas são mutáveis? Pelas mudanças de comportamento das criaturas, pelas nossas mudanças de comportamento. O que compete a cada um de nós esforçarmos mais para melhorar, para progredir. Que todas as mudanças vão acontecer e deverão acontecer na nossa intimidade. Não do lado de fora, não do outro, é sempre nossa. E cada vez mais nós vamos conhecer a lei natural, que é sempre uma lei protetora, pois para isso que ela foi criada. Precisamos conhecer essa lei de amor e ela precisa começar dentro da gente. Então o tempo, juntamente com o progresso de toda a humanidade, com a inteligência, com as tecnologias, né, com os espíritos o tempo todo nos orientando, modificam todas as coisas na altura da evolução alcançada pela sociedade, né? Então o tempo, junto com o progresso, de acordo com a evolução que a gente vai alcançando pela sociedade, vai organizar tudo. E isso tudo, gente, faz parte da justiça divina. Isso tudo é o amor. Trouxemos aqui uma reflexão no livro Consolador, que é uma psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, na pergunta 188 feita, olha que maravilha, aos espíritos de luz, como devem proceder os cônjuges para bem cumprir os seus deveres?
Emmanuel responde: o matrimônio muito frequentemente na Terra constitui uma prova difícil, mas redentora. Os cônjuges, desvelados por bem cumprir suas obrigações divinas, devem observar o máximo de atenção, respeito e carinho mútuos, concentrando-se ambos no lar, sempre que haja um perigo ameaçando-lhes a felicidade doméstica, porque na prece e na vigilância espiritual encontrarão sempre as melhores defesas. Para alcançar a paciência e o heroísmo domésticos, olha isso, a paciência e o heroísmo domésticos, faz-se mister a mais entranhada fé em Deus, tomando-se como espelho divino a exemplificação de Jesus no seu apostolado de abnegação e de dor à face da terra. Então, meus irmãos, se achamos que estamos passando por dificuldades, vamos lembrar da vida de Jesus, da sua abnegação, de tudo que ele passou na terra, e vamos compreender que aquela prova é nossa e que nós devemos evoluir de uma forma segura, sempre em prece e em vigilância. Porque quando a gente acha que a gente não pode convencer pelo discurso, a gente vai pelas atitudes e vai pelo pensamento, pela prece firme. Eu estou recordando aqui que nós temos uma mocidade espírita, temos a evangelização infantil, portanto, se você aí tem um jovem, uma criança que é recém-nascido até um jovem entre 12 e 16 anos, vamos estudar a doutrina espírita. As aulas estão sendo online neste momento, a da mocidade aos sábados, às 10 horas da manhã, e esse semestre nós estamos tratando sobre a família, é o Jovem e a Família, o livro que estamos estudando, e a aula de sábado agora foi sobre a formação da família. E conta uma história onde André Luiz, no livro Nosso Lar, que é até um filme, em uma conversa que ele tem com a senhora Laura, que é a mãe de Lísias, uma personagem, ela teve um esclarecimento de um instrutor de um Ministério do Esclarecimento, ou seja, um espírito de luz de boa, alta envergadura, para ajudar a compreensão do que é o lar, do que é o papel do homem e da mulher. E é falado que no lar é como se fosse um ângulo reto, né? Assim. Nas linhas do plano da evolução divina, onde a reta vertical é o sentimento feminino, envolvido nas inspirações criadoras da vida, e a reta horizontal é o sentimento masculino, em marcha de realizações no campo do progresso comum. O lar é o sagrado vértice, o lar é isso aqui, é o encontro, né, dessa linha feminina e dessa linha masculina, o sagrado vértice onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. É templo onde as criaturas devem unir-se espiritual antes que corporalmente. Então vamos compreender. Nós temos uma parentela espiritual muito maior, mais importante do que a corporal. Mas se nós temos essa família, se nós temos esse planejamento, não vamos dosar o amor para que ele dê certo. Tá, meus irmãos? E chegamos agora no momento final. E antes de eu explicar, eu primeiro vou falar sobre essa passagem que Lucas relata em 22:32. Isso é uma fala de Jesus para Pedro. Nós comentamos lá no início. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Jesus disse isso a Pedro, antes do martírio no Calvário, antes das dificuldades que Jesus ia passar naquele momento na terra. E Pedro teve a oportunidade de conviver 3 anos ao lado de Jesus, andando pelos desertos e vendo as maravilhas que nosso mestre fazia. E ainda assim Jesus disse para ele, tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Será, meus irmãos, que realmente estamos convertidos? Pedro teve a oportunidade de viver ao lado de Jesus e ainda assim não estava convertido naquela época, aos olhos e segundo os ensinamentos da passagem de Jesus. Então que possamos buscar verdadeiramente essa conversão que é interior, que é a aceitação, que é o amor, que vem de dentro para fora. E quando nos convertermos, nós devemos procurar os nossos irmãos que estão caídos e devemos fortalecê-los. Vamos imaginar, meus irmãos, quantos lares se encontram em dificuldades, em decadências. São muitos. Nós devemos fortalecer esses companheiros em prova pela força do exemplo e não somente por palavras.
falar é fácil, buscar as atitudes, né? Buscar a transformação moral é o mais complicado, mas jamais devemos desistir. E vamos compreender onde João nos diz, em 4:8 no Novo Testamento, que Deus é amor. E a frase completa, a explicação completa de João nessa passagem é: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então vamos acreditar que o casamento é uma oportunidade única de fazer aquele amor brotar e que verdadeiramente a gente possa conhecer a Deus, esse Deus de amor. Então Kardec nos explica que o divórcio é uma lei humana, que tem por objeto, que tem por objetivo a separação legal do que realmente já está separado. Mas vamos compreender também que Deus é amor e que se há a separação é porque está faltando amor neste processo. Lógico, são duas pessoas, dois pensamentos, dois sentimentos. Isso tem que predominar pelos dois. E que o amor possa estar acima de tudo. Em uma palestra, eu achei muito interessante quando o palestrante discorreu sobre essa definição e que a gente deve trazer para encerrar que o casamento é a junção de 3 palavras que dão nome à nossa casinha de luz: fé, esperança e caridade. Devemos ter fé na relação de aquilo que une o casal é maior e mais forte do que aquilo que pode separar. Então devemos ter essa fé, do que o que une é mais forte do que o que separa. Ter esperança, que tudo pode ocorrer melhor, desde que a gente plante esse melhor, desde que a gente plante algo bom para que isso venha acontecer. E caridade, meus irmãos, esquecer um pouco de nós e nos dedicarmos mais a servir ao outro, a servir ao nosso parceiro, pois afinal, né, é dando que se recebe. Então nós vamos e temos a oportunidade do Evangelho segundo o Espiritismo que nos traz todo esse esclarecimento. Então mãos à obra, irmãos, temos muito que estudar, porque a reforma começa lá dentro, para depois a gente conseguir praticar. Vamos agradecer então neste momento a conexão com os nossos mentores e guias espirituais e a oportunidade de conversarmos, Senhor, sobre esse assunto, que às vezes no início a gente acha que é complicado, mas que podemos ver com ações e atitudes pequenas e gestos de amor, podemos melhorar tudo em nossas vidas, todas as dificuldades e tribulações. Sabemos que a vida no mundo carnal é apenas uma passagem e que nessa passagem devemos aproveitar o tempo para progredir. Esteja presente conosco e que esse tratamento agora possa adentrar em nossos lares. Te agradecemos por tudo, Mestre. Que assim seja. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés.
Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.